Bom, Tomás, primeira pergunta para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Quantos anos você tem? Onde você mora? Você é pai ou não? Você é casada, é solteiro? Conta aí pra gente. Bom, eu tenho 31, sou de Campinas, sou casado, tenho 3 filhos, vai nascer o quarto semana que vem, se tudo der certo. E trabalho ali no CDET como editor, vai fazer 8 anos agora. E entrei como editor assistente, né, em 2014, e aí enfim, fui me desenvolvendo lá dentro. Não tenho background, né, de editor, eu tenho graduação em artes cênicas, que é um negócio nada a ver, né, e na Unicamp. E, mas, enfim, estudando lá com o professor Roberto Malé, que hoje talvez alguns conheçam, né, por conta do trabalho do Ítalo, estudando muito com ele, a gente acabou, enfim, eu acabei lendo muito os livros que a própria SEDET fazia, e a SEDET era perto da Unicamp, então eu ia muito lá. Então conversei ali bastante com o César, né, e aí acabei me interessando em fazer revisões. A princípio fui fazendo revisões, né, e por fora. E aí ele precisava de alguém, uma espécie de faz-tudo, assistente ali para entrar, e eu tinha acabado de casar, me formar, então estava louco para trabalhar e entrei. E aí, desde então, fui me interessando cada vez mais pela área e fui ficando e desenvolvendo ali. Hoje, sou editor da VID, editor-geral da VID, e também gerente editorial dos selos. Então, faço ali uma supervisão aí em todos os selos do CEDET, que hoje já são 7, né? 8, inclusive. E Acho que é isso. está no mercado? 10 anos? Faz 12 anos que a CEDET está no mercado. Certo. Esses dias até a gente ficou famoso aí, porque a gente saiu na máquina de dinheiro, né, de fazer livros, uma reportagem tal anti nós, né? Bom, Tomás, só que eu tenho certeza, assim, ó, teve muita gente que comenta, não parece comum, né? Mas sim, pergunta na caixinha, comenta, manda direct falando, Ana, você publicou um livro, quero publicar também, né? Então, tipo, as pessoas querem escrever. Em que consiste o trabalho de um editor? Por que eu não posso simplesmente, ou eu posso, simplesmente escrever meu livro lá, meu livro antifeminista, meu guia de bolso, né, que é o livro que a gente está hoje, e publicar simplesmente? Qual é o trabalho do editor? Que diferença faz ter ou não o Tomás Perrone por trás do livro do primeiro e do segundo? Olha, poder pode, né? Inclusive, cada vez mais você tem gráficas ou editoras assim que fazem esse trabalho express de impressão. Agora, o que geralmente acontece sem o trabalho de um editor é que, por mais, você sabe bem, né? Por mais que a gente assim planeje tudo perfeitamente, faça o livro que a gente tem na cabeça perfeito, é difícil sem uma referência externa você acertar tudo, né? Assim, pode ser que para você considere que esteja perfeito, mas a hora que vem um olhar assim que acostumou-se a fazer livros, acostumou-se com a forma de um livro, e tem uma referencial um pouquinho mais amplo, leu já bastante coisa, ele vai chegar para você e falar, olha, essa parte não está tão legal, essa aqui está bem legal, você poderia falar melhor. Enfim, é uma espécie de técnico, né, de consultor, digamos assim, que vai aprimorar, né, o livro para, inclusive, onde você não está vendo, né, porque o trabalho de criação, que é o trabalho dos autores, não necessariamente envolve, né, uma revisão e um corte, né, eles não estão sempre muito disponíveis para essa etapa de aperfeiçoamento, até porque é típico da criação, é expansivo, né, você engloba as coisas, coloca elas lá e dá o jeito e tal, e aí emprega. E aí vem alguém com um olhar mais frio, né, que eu acho que é produtivo para a obra em si, né, por mais que possa ser doloroso para quem criou, porque afinal de contas é como um filho, né, você sabe muito bem que quando você entrega um texto, assim, mexer nele é um negócio, putz, dói, né, porque é você ali, né, você que passou pelas experiências, transpôs aquilo, você que sabe usar qual palavra e tal. Mas o editor, na medida do possível, e se ele tiver um certo tato, ele vai respeitar isso, mas vai aprimorar, né? E não, mas é melhor. Tem gente que não precisa de editor.
Tem aquele 1% ali dos gênios, né? Mas como nós aqui, geralmente a gente ganha muito com esse olhar assim externo, mais frio, e que tem outras referências para adequar. Então, basicamente, o editor faz isso, ele transforma, né, a sua ideia dá forma a ela com base naquele repertório que ele tem ali. Então, em grosso modo, é isso, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso várias vezes. Quando eu estava escrevendo o primeiro, acho que foi bem mais, né, a nossa relação, né, Tomás, no primeiro. Eu dizia, pô, meu livro escreve tu, não se mete no meu texto. Não sei se você lembra disso. Escreve você, então, sabe já tudo que tem que fazer. E eu era uma pessoa muito nervosa, reconheço. E o Tomás ali tentando fazer o trabalho dele. Esse segundo foi super mais fácil, embora o Tomás tenha... Ele tem um complexo de grandeza que é uma vontade de ele mudar o texto inteiro da gente e colocar o capítulo de trás. Mas, enfim, esse trabalho é importante porque, no final das contas, o livro que o Tomás editou, o primeiro, foi um grande sucesso, né? E foi também por causa desse olhar, porque eu já estava há tanto tempo escrevendo aquilo que, para mim, tudo que estava ali é importante. E o Tomás conseguia ter um olhar tipo, não, isso aqui as pessoas nem querem saber. E são dois olhares. Isso aqui não interessa e isso daqui não vê. Porque, afinal de contas, o que adianta eu trabalhar tanto tempo em escrever um trabalho se as pessoas não comprarem ou não lerem esse trabalho? Então, o trabalho do editor é fundamental porque dá um olhar profissional que não é o talento do escritor. O escritor, ele sabe a coisa, mas não sabe como vender essa coisa. Tomás, uma pergunta que o pessoal fez que tanto eu quanto você poderíamos responder, né? Qual a diferença do primeiro para o segundo? Além do tamanho, né? Deixa eu ver aqui uma diferença. Qual a diferença? Você pode depois falar mais, mas assim, do ponto de vista, bom, editorial é óbvio, né? O segundo tem uma intenção completamente diferente, né? Ele está voltado para, apesar de ser um público muito parecido, é claro, ele está voltado para uma necessidade mais urgente, né? Ele está voltado para um contexto mais, digamos assim, público, né? Mais tira dúvida, mais direto, né? Ele não tem rodeios, não que o outro tenha rodeios no mau sentido, mas ele não ele não vai analisar profundamente o movimento e tal. O outro era o objetivo contrário, era o objetivo, inclusive, né, você me entregou 600 páginas naquele primeiro, por mais que tenha ficado 400, ainda tinha bastante. Então, o objetivo era, de fato, fazer uma fundamentação teórica que tirasse qualquer tipo de suspeita da sua credibilidade enquanto pesquisador, enquanto historiador. Ali estava falando não só com o público geral, mas com o público acadêmico, inclusive. Né? Você coloca uma contribuição sua para um estudo de um movimento, assim, até mundialmente, é uma contribuição sua, que inclusive quando esse livro for traduzido, e será, porque não só porque você me cobra todo dia, mas porque a gente também quer fazer, eu acho que isso tem um valor, inclusive, num contexto global. Agora, este outro, ele tem essa finalidade mais prática, né? Muita gente, como você mesmo sabe, fala, putz, eu gostei muito do primeiro livro, mas às vezes eu não consigo terminar de ler, é muita coisa, é pesado e tal. Então a gente falou, vamos colocar as informações de uma maneira mais fácil de acessar, né? E mais direta. E principalmente aquelas que são as mais chamativas, né? Os assuntos mais, digamos, relevantes desse assunto, né? Acho que o resto você poderia explicar melhor. São os argumentos mais cobiçados, né? Porque a introdução. Este daqui é uma cobrança que eu recebo. Depois que este movimento antifeminista cresceu tanto no Brasil, quais são as cobranças que eu recebo? O que são as perguntas que me fazem? Eu tinha a sensação, na verdade, eu sinto que eu respondi todas as perguntas de uma certa forma aqui. Né? Não esgotei, mas eu dei ordem para quase todas as temáticas. Educação, moral, religião, aborto, gênero, casamento, divórcio, todos esses assuntos, mercado de trabalho, são tratados aqui. Só que as pessoas continuavam fazendo perguntas. Eu pensava, meu Deus, ou as pessoas estão com preguiça de ler essas 400 páginas, ou elas não estão entendendo a linguagem.
E até me dava um certo constrangimento falar para uma menina de 12 ou 13, 14, 15 anos ler um livro de 400 páginas que eu demorei 10 anos para conceber, né? Então, esse daqui surgiu de uma conversa minha com o Tomás. O que as pessoas precisam ler e que elas podem ler em 2 dias e que vai ter 20, 15, 20, 10 megatemas, né? Assuntos iminentes e que estão o tempo todo na escola, na sala de aula, no ônibus, debates que você tem no TikTok, no Instagram. Então, como entregar uma resposta urgente? De uma forma, então, esse livro aqui ele é mais mercadológico, ele é mais comercial, ele é mais popular. Você vai poder encontrar, talvez, né, se os aeroportos forem assim, mais democráticos, quem sabe, numa banca de aeroporto, inclusive pelo preço, né, que agora nós estamos vendendo por R$18, menos de R$18. E isso também era uma briga que eu tinha com o Tomás. Eu dizia, eu quero um livro mais barato do Brasil. E ele dizia, cara, não dá para fazer esse livro com 400 páginas. Mas com 200 foi possível. Então, isso é muito legal. Então, a grande diferença é, neste guia de bolso, as respostas estão mastigadas. E nesse daqui, elas estão sutilmente explicadas. Então, às vezes, a resposta está tão óbvia. E eu senti a necessidade de fazer esse daqui também, porque eu via pessoas, meninas, que descobriram o feminismo e o antifeminismo ontem, pegando pedaços daqui e jogando na cara das outras em discussões com feministas, mas com esse argumento muito mal elaborado, porque para entender uma frase ou um parágrafo desse primeiro livro aqui, você tem que ler o capítulo inteiro, são 5 capítulos. Cada capítulo com quase 100 páginas. Então você tem que entender que aquele argumento está dentro de uma outra série de pensamentos. E que as pessoas pegavam uma frase e jogavam. Eu vou dar um exemplo. Aqui nesse primeiro livro, a gente tem uma parte que eu falo sobre a Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a ter um título de eleitor na América Latina. E a Celina Guimarães diz, né, que ela conseguiu esse título de eleitor graças ao seu marido. E que, portanto, tudo que ela tinha, ela devia a esse marido dela. E é isso, né? Não está fora do contexto, é isso que ela disse, foi isso que ela falou nas entrevistas. No entanto, eu vi em vários momentos algumas meninas antifeministas pegando esse pedaço, jogando na cara do outro e dizendo, olha, a conquista do voto só aconteceu por causa do marido da Celina Guimarães. Então, é graças a ele. E não é isso, né? O argumento é mais complexo e ele está explicado em 80 páginas. Mas estas meninas jovens, afoitas em dar uma resposta, pegam recortes e lançam na cara do adversário. E isso meio que empobrece. Então, esse livro, na verdade, se eu tivesse que dar um conceito para ele, eu diria que ele é menos denso, profundo. No entanto, a informação está mastigada de um jeito que não há como ficar uma dupla interpretação ou uma dúvida sobre o que eu quis dizer. Então, para aquela pessoa que tem preguiça, e às vezes não é preguiça, às vezes a menina tem 12, 13, eu já recebi aqui em casa, inclusive já recebi no gabinete, meninas de 12, 13, 14, 15 anos que queriam discutir feminismo, não porque isso era o objetivo da vida delas, mas porque elas estavam sendo afrontadas, estavam sofrendo com os colegas, né? Meus colegas ficam me xingando, meus colegas ficam dizendo isso e aquilo, me ajuda, Ana, o que eu falo? E aí eu ficava me sentindo mal de dizer para essa menina, leia um livro de 400 páginas que fala, inclusive, sobre pedofilia, sobre materialismo histórico dialético, sobre anarquismo e sobre sufrágio universal. Tipo, muito difícil jogar esse conteúdo no colo de uma menina. Então eu pensei em algo que fosse novo. Então o Tomás conhece, né? Então o Tomás sabe que nesse livro aqui tem coisas que não tem no outro. Então, Antiguidade e Idade Média, que são 2 capítulos muito legais escritos por especialistas no assunto. A Natália Suman, que é filósofa com mestrado em estudos platônicos, e o professor Ricardo da Costa, que é um medievalista consagrado, professor, inclusive, de doutorado e de mestrado. Os dois escreveram um capítulo, respectivamente, sobre a Antiguidade e outro sobre a Idade Média, que nem passa por aqui. Não existe nada desse conteúdo no livro antigo. Então, ele tem conteúdo completamente novos, 100% novos, que não estavam no primeiro e que são uma emergência, né? Porque as pessoas discutem ainda e falam.
para a mulher conservadora. Ah, você é uma mulher da Idade Média, você está presa na Idade Média, você vive na Idade das Trevas. Ou dizem para essa mulher que as filósofas da antiguidade elas eram empoderadas e feministas. Então a gente colocou basicamente os principais argumentos feministas com novas respostas, novos dados. Tem que se repetem, né? Sobre voto, sobre trabalho, sobre direito de estudar. Mas nós colocamos argumentos novos e dados novos para perguntas antigas. Então, a grande diferença entre eles é isso, né? A clareza e a coesão da entrega das perguntas, né? Então, aqui nós temos um capítulo inteiro explicando por que o voto é uma construção social mais masculina, porque os homens dominavam esse ambiente. Somente os homens podiam dar um grande passo político, porque somente eles ocupavam o espaço político. Então, esse argumento está explicado aqui em 100 páginas. A pessoa tem preguiça, às vezes, de ler, ou ela se perde, né? Nós temos uma educação muito defasada aqui no Brasil, de modo que as pessoas não aprenderam ainda a encontrar o tópico frasal, a fazer uma síntese, a fazer um resumo, a encontrar os tópicos principais. Então, muita gente teve dificuldade de entender o argumento. A pessoa lê e dizia assim: Ana, eu li o livro, eu entendi várias coisas ao mesmo tempo, mas você poderia resumir para mim por que o feminismo não conquistou o direito ao voto? Para eu poder dizer isso para minha mãe, para minha irmã, para minha prima que é feminista? E a gente fez isso nesse livro aqui. Então, para aqueles assuntos que aqui estavam tratados em 100 páginas, a gente resumiu em 10 e colocou os dados um embaixo do outro, com referência bibliográfica certinho para facilitar. Eu acho legal que você já respondeu uma pergunta que apareceu aqui. Vai ter versão em espanhol e inglês? Quando vai ser traduzido para outros idiomas? O pessoal perguntou muito isso. E o Tomás já deu a resposta. Estamos trabalhando por isso, não é, Tomás? A gente tem já alguma entrada em alguns mercados latino-americanos, inclusive, e também nos Estados Unidos. Então, a ideia é que, pelo menos para o inglês e para o espanhol, isso saia muito em breve, porque eu acho que putz, é necessário, inclusive por conta desses movimentos, inclusive na América Latina também, acho que isso está acontecendo com mais veemência e tal. Então, e tem tem uma necessidade não só política, mas assim acadêmica, né, de fortalecer esse debate, né, esse lado da teoria. Mas enfim, é isso. Tomás, o pessoal está perguntando aqui, ó, e já tinha perguntado, eu já respondi nos stories. Vai estar disponível na Amazon? Sim, né? Óbvio, né? Claro, 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 claro. Vai estar disponível em todos os lugares que você possa imaginar. A gente fez agora esses primeiros dias exclusivo na sua livraria, né? E agora a gente vai abrir para o mercado em geral. A partir de segunda já vai estar disponível em outras livrarias Sedete, outros influenciadores e tudo mais, né? A gente só fez aí esse tempo de disponibilidade, foram só 3 dias. Tomás, outras perguntas. Esse eu gosto de responder. Como é que foi a escolha das duas capas? Como é que foi a escolha das capas? Se você quiser responder aí, Tomás. Bom, a primeira, ela se tornou assim um ícone do negócio. Ela ficou muito famosa, essa primeira capa. Ela veio de uma ideia sua, né? Você que me falou, olha, eu quero Salomé e João Batista. E aí a gente foi atrás das imagens, fomos atrás de pinturas e tal. E encontrei essa, né? Que eu esqueci o nome, Jean, não sei o que, é um francês aí do século XIX, tá na página 4 aí. E aí quando eu vi essa, eu mostrei acho que eu nem te mostrei, eu te mostrei pronta, né? Eu te mostrei já com a arte, porque eu olhei e falei, essa aqui ela vai adorar. E aí já, né, trabalhando com a Gabriela, né, Gabriela Saldanha, que era a capista ali no Sedete na época, fechou nessa hora que eu te mostrei, você me mandou um áudio gritando do carro que você tinha achado maravilhosa, né? E essa aí ficou muito boa. Eu tinha visto aliás, não era só Salomé e João Batista. Tinha um outro mito grego onde duas mulheres decapitavam um deus, que agora não me lembro qual. Eu queria principalmente que fosse isso. Duas mulheres praticando uma agressão contra um homem. Só que você, das duas opções que eu te dei, acabou escolhendo Salomé. E depois, enquanto eu estava elaborando a explicação, o resumo, eu pensava, eu tenho que resumir esse livro para alguém. Essa capa ficou assim genial para dar o resumo do que seria esse livro. Esse livro mostra como as mulheres são usadas, assim como Salomé foi usada,
para empreender um projeto que é essencialmente anticristão. Mas mesmo que não fosse anticristão, é um projeto anti-homem ocidental, anticultura ocidental. E aí você me mostrou essa capa, eu falei, meu Deus, ficou muito bom, porque todos os outros desenhos que eu tinha visto, as ilustrações que eu tinha visto de Salomé e João Batista, eram coloridas, bem coloridas, no sentido, várias cores, vermelho, azul, sangue, né? E essa tem uma pegada meio sépia, parece que só tem duas cores, né? Preto e ocre. E nossa, quando você me mostrou, meu Deus, ele é muito bom de capa. Daí a segunda vez, até confirmar, mas não tanto, né? Eu disse assim pra ele, Tomás, eu quero a mesma coisa, né? A mesma Salomé, cabeça de João Batista, só que dessa vez eu quero um negócio pop, né? Adolescente, um negócio jovem. Eu tinha comentado que podia ser uma coisa tipo cartoon, HQ, tipo Super-Homem, né? Alguma coisa meio gibi. E você me trouxe uma proposta que é meio pop art, né? Inicialmente era para ser rosa, pessoal, rosa com amarelo. Tava muito lindo, né, Tomás? Só que eu. Putz, a gente fez algumas versões, né? Eu falei com o Vicente, né? Dessa vez foi o Vicente, e falei, olha, justamente a referência, justamente porque o público muda, o contexto do livro muda, tudo muda, então a gente falou, não, tem que ser uma capa mais apelativa, mais jovem, né? Mais pop. E aí ele veio com a referência do Andy Warhol, né? Da pop art, que tem alguns. E aí ele testou, a gente viu, sei lá, umas 10, 15 opções de combinação de cores, né? E uma melhor que a outra, né? Assim, não tinha muito. A gente gostou muito de uma, né? Mas aí acho que teve uma questão aí do público, né? Que você. Não, então, a rosa com a amarela tava perfeita, mas quem me chamou atenção para isso foi meu marido. Ele disse assim: tá, eu não compraria esse livro. E olha que ele é uma pessoa muito moderna, ele não é antiquado, assim, não é um chauvinista de forma alguma. Ele é um cara muito sensível, inclusive, ele é músico, é um artista, né? Toca MPB de esquerda, mas enfim. E ele disse: olha, eu não vou andar com um livro rosa. E aí, olha que engraçado, Tomás. Eu fui no salão de beleza aqui perto de casa, onde eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão, eu acho que os meninos que atendem ali são homossexuais. E eu perguntei para as duas capas. Meninos, vocês acham que rosa é uma cor de menina? Porque tem uma padaria aqui na frente que é cor de rosa. E eles falaram: então, o nosso salão não é rosa, porque espantaria o público masculino. E a gente corta cabelo masculino. E daí eu mostrei a capa. Olha só, essa capa rosa com amarela, para os dois meninos que eu acho até que são homossexuais. Vocês acham que isso aqui vai deixar de vender por ser rosa? Sim, com certeza. Então, se nem eles não comprariam, né, que são, sim, digamos, homens desconstruídos, né, que estão num salão de beleza, exercendo uma profissão que não se espera que você encontre, tem uns. Enfim, tudo isso, se eles mesmos, que são extremamente modernos, me disseram, não, rosa não dá. Aí eu falei para você, né, Tomás, olha, eu tô aqui no salão e até os meninos do salão estão dizendo que não tem condição essa capa rosa. E aí a gente ficou muito na dúvida. Eu queria que fosse roxo com verde, que é a cor do clube, mas não ficou bonito. Mas essa aqui ficou perfeita. Eu achei até que ficou com uma cara de baralho, não sei, me lembra um baralho. Então ficou Sim. muito, muito lindo e Não, isso é uma das coisas, inclusive, que o pessoal que perguntou do trabalho do editor, isso está dentro da função do editor. Ele tem que pensar tanto no público que vai receber, quanto na autora, né, no autor, o que ele quer e tal, quanto do ponto de vista dos outros livros a respeito, do estilo, do gênero, né? Então, você está sempre tentando adequar essas três frentes aí. Tomás, outra pergunta que o pessoal fez aqui, ó. Como é que está sendo a venda do livro? Eu acho que eles estão falando do primeiro, né? Porque o segundo começou a vender sexta? Sexta, mas mesmo assim foi um sucesso. Me disse nas primeiras horas lá que a gente já tinha batido mais de 1.000 exemplares vendidos no primeiro momento ali, né? Nas primeiras horas, na primeira contagem. Mas como é que foi a venda do primeiro? Eu não sei se pode ficar falando isso, né? Mas, enfim. Então, aí a gente, assim, dá para dizer que está quase batendo 6 dígitos. Poxa, que legal. Muito bom. Quase. Então, assim, não, tá quase batendo 6 dígitos. É uma das coisas mais, é um dos livros mais bem sucedidos da história de todos os selos do SEDET. A gente nunca viu isso, a gente viu pouco isso, né? Quer dizer, bom, somos a editora do professor Olavo, o professor Olavo é de se esperar que
de vez em quando um dos livros acabe atingindo esse patamar. Também o Ítalo Marcilli vende muito. Mas, da maneira como foi com o seu primeiro livro, tomou todo mundo de surpresa, porque não parou de crescer, né? Geralmente aquele boom inicial, e aí, conforme os anos vão passando, né, o pessoal já comprou, enfim. E o negócio ali continua vendendo muito, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, assim, o que me parece seguro dizer é que o seu livro, primeiro, explodiu a bolha, né, do nosso público. Não sei, se o nosso público é meio conservador, meio cristão, de todas as denominações, católico também, e meio também um pouco o pessoal mais moderno tem por causa da Áustria e tal, mas me parece que você foi muito além disso. Já lançamos no começo de 2019, né? Então já temos aí, vai fazer 3 anos. Olha, é um movimento realmente muito bom, não tenho o que dizer, e continua cada vez mais. Então esse aí, o segundo, pelo começo dele, a gente acha que vai seguir um caminho parecido, né? Porque ele teve um começo, inclusive, melhor do que o outro, né? Inclusive, melhor do que o outro. Até porque, bom, agora você já está um pouco mais bem posicionada, né? Super bem posicionada. Então, já tem uma força ali de saída. Mas está indo super bem. Isso não é só uma propaganda marqueteira, mas isso diz algo do que você estava falando antes, do movimento antifeminista no Brasil. Teve uma mudança aí com o seu livro, né? Assim, não, as pessoas dizem assim, não tinha um antifeminismo antes da Ana aqui, mas não é isso, sabe por quê? Porque o conservadorismo, ele não é necessariamente um algo, ou seja, a mulher que não é feminista, ela não é necessariamente antifeminista. Então, assim, o que é essencialmente o antifeminismo, né? É você defender os valores, principalmente relacionados à família, né? Então, assim, a autoridade paterna e materna, o casamento como um valor, assim, quase que supremo, né? A família como a célula principal da sociedade, como uma prioridade tanto na vida da mulher quanto do homem, a vida, a educação da criança, todos os assuntos que são bem relacionados a um entendimento que é conservador. Então, assim, a primeira autora antifeminista do Brasil, eu costumo dizer isso. Mas é porque, assim, vamos supor, Adélia Prado. Adélia Prado, maravilhosa, ela não é feminista. Mas ela nunca se apresentou antifeminista. E assim, nós temos vários livros publicados no Brasil de tradução, que são livros também que não são feministas, muitos, assim. Mas o que faltava era alguém que dissesse, que usasse isso como uma bandeira. Eu estou explicando isso, porque todas essas coisas que estão no meu livro, elas não são defendidas por mim, tipo, isso é completamente impossível. O que eu fiz no livro foi resgatar o que as feministas dizem há décadas e o que outras pessoas que não são feministas dizem. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, eu tenho filósofos franceses, filósofos ingleses, americanos, né? Fazendo um contraponto. Eles não estão no Brasil, mas esse pensamento já existe. Então, quando uma mulher antifeminista diz eu sou contra a ideologia de gênero, ela não está inaugurando uma característica antifeminista. Porque antes do feminismo inventar a ideologia de gênero, já éramos todos nós contra, né? Então, assim, a própria palavra antifeminismo parece que é uma nova mulher que existe como reação ao feminismo. E não é isso. Só que, na falta de uma palavra para expressar, a gente usa isso. Mas veja, a mulher que não é feminista hoje, ela não é uma novidade em contraposição, fazendo contradição ao feminismo. É a mesma mulher de 100 anos atrás, 200, 300, 400. Então, é ridículo dizer a primeira autora antifeminista do Brasil. Mas eu digo isso apenas com um título de bandeira. Por que é ridículo dizer? Porque, pelo amor de Deus, Princesa Isabel não era feminista, não é? Tipo, ninguém era feminista antes do feminismo existir, então todas eram antifeministas. Mas como é difícil definir as coisas, né? Você falar sobre isso. A mesma coisa acontece com a esquerda. Quando a gente vai falar de esquerdismo, as pessoas dizem eu sou anticomunista. E aí fica parecendo que só há reação ao comunismo, né? Só há um movimento de direita anticomunista. Enquanto que a gente sabe que existem premissas de esquerda anteriores ao próprio comunismo.
né? Então, existia esquerda antes de Karl Marx nascer. Então, veja, é uma dificuldade de usar o termo. Mas, claramente, esse livro, eu acho que ele deu a muitas mulheres. Inicialmente, não sei se o Tomás lembra disso, mas inicialmente esse livro era comprado por homens. Inclusive, no meu Instagram, nós tínhamos um público de 70% masculino. E hoje esse público já está assim, 45% mulheres. Está quase igualando. Porque no princípio parecia difícil você falar disso para as mulheres, porque elas estavam realmente com a cabeça cheia de ou eu sou feminista ou eu sou contra as mulheres. O que eu acredito que esse livro fez foi mostrar que, nossa, tem uma mulher que é feminista, não tem vergonha de dizer isso e ainda escreveu um livro sobre isso. Então, talvez eu não esteja tão sozinha, né? Que era o sentimento que eu tinha antes. Porque a gente tem Chesterton, a gente tem o Martin Van Creveld, que eu espero que o Tomás traduza o livro, que o Tomás publique esse livro, Sexo Privilegiado. Grandes filósofos, grandes historiadores, por exemplo, Thomas Sowell, que fala sobre, desmente a falácia do machismo no mercado de trabalho, mas todos eles são homens. A gente tem a Ayn Rand, por exemplo, que também era antifeminista, mas ela não escreveu um livro Porque Sou Antifeminista, ou seja, antifeminista você também. Ela simplesmente viveu a vida dela e isso era uma característica dela. E isso é assim na vida da maioria das mulheres. Então eu acho que o que estava faltando era alguém que condensasse tudo isso e principalmente que fosse uma mulher. Eu acho que se tivesse sido um homem a publicar esse livro, ele teria sido, meu Deus, assim, eu não queria ser esse cara. Ele não ia andar na rua, ele ia ser culpado de todos os problemas, né, que acontecessem relacionados ao machismo. Por exemplo, quando uma mulher é agredida no Brasil, que é um fenômeno social, é um crime que não tem nada a ver com ideologia, né, porque homens de direita e homens de esquerda podem oprimir mulheres, assim como mulheres de direita ou mulheres de esquerda podem matar os pais ou o cônjuge. Mas se esse homem, se essa figura antifeminista no Brasil fosse de um homem, toda vez que houvesse um abuso, uma violência, uma injustiça contra uma mulher, ele iria ser comunicado. Ah, você que defende isso, você é responsável por isso. Mas eu acho que o fato de eu ser uma mulher quebrou essa barreira, quebrou essa possibilidade. Ninguém mais pode chegar para mim, embora ainda tenha alguns nefelibatas aí deslocados da realidade, e dizer o seguinte: você é anti-mulher. Não é possível dizer isso. Primeiro porque eu sou mulher, porque eu sou casada, porque eu sou mãe, porque eu sou política, professora e empresária. Não tem, tipo, no mercado de trabalho estou bem posicionada, na política estou bem posicionada, na educação estou bem posicionada. Não tem um lugar onde o cara vai dizer: a sua pessoa prefigura, é um arquétipo da mulher oprimida. Não existe mais esse discurso. Então, eu acho que o fato de ser uma mulher quebrou essa barreira de um jeito que mesmo as mulheres não recebiam essa informação antes, né? Eu tive muitos colaboradores quando eu estava pensando esse livro que eram homens e realmente não tinha nenhuma mulher para quem eu pudesse ligar. Você me dá uma dica, para ser justa, uma dessas mulheres que era minha amiga na época, com quem eu podia falar, né, se eu quisesse pedir uma dica única que eu consigo me lembrar agora, é a Cris Correia. E a Cris Correia não é infelizmente conhecida. Estou trabalhando para torná-la mais conhecida, porque ela merece, né? E a Cris Correia, que aparece aqui no livro, como uma coautora, é a terceira da lista, escreveu um capítulo sobre trabalho. Ela era uma das únicas mulheres naquela época, eu estou falando de 2013, antes de eu começar a escrever o livro, que concordava comigo. Não em tudo, mas poderia ter sido. Então, o fato de ter sido uma mulher, eu acho que foi quebra uma grande barreira. E agora eu estou descobrindo por você, Tomás, que então, pelo visto, eu sou a autora mulher que mais vende na Vide. Ou seja, não tem nem como dizer que a pessoa é oprimida no mundo literário. O mercado editorial de direita no Brasil é machista. Né? Nem isso não dá para dizer mais, né? Então não dá para dizer que os políticos partidos são machistas, que o mercado editorial é machista, que o mercado empresarial é machista. Então ficou uma situação extremamente desconfortável para aquela feminista que dizia: somente homens e religiosos são contra mulheres ocuparem um lugar no feminismo, né? Que esta é a questão, né? Porque
E também uma outra barreira que a gente quebra é o seguinte, que a mulher conservadora é necessariamente a dona de casa. E esse padrão a gente conseguiu quebrar, essa imagem a gente conseguiu quebrar com um capítulo que você lembra, Tomás, um capítulo inteiro, que é o capítulo 3, onde nós basicamente só elogiamos o papel da mulher e da dona de casa. E veja como a gente, nesse capítulo, graças a você também, Tomás, que ajudou aí, aparou as arestas, a gente conseguiu nesse capítulo mostrar como o papel fundamental e maior de todos da mulher é o papel que ela exerce ligado à maternidade, sem com isso fechar as outras portas. E o Julián Marías, você conhece, né, um filósofo espanhol, ele dá uma definição genial assim no livro dele. Quando as mulheres começaram a lutar pelo mundo público, elas queriam ocupar espaço no parlamento, por exemplo, foi a primeira vez na história da humanidade em que você viu um grupo querendo expandir os seus domínios, mas antes de expandir o domínio, abandonando o domínio anterior. Olha que loucura. Por exemplo, eu falei sobre isso, inclusive, no especial de Natal do Brasil Paralelo. Quando o Brasil começou a guerra contra o Paraguai, uma das coisas mais importantes a se fazer foi reforçar as fronteiras para que ninguém invadisse o Brasil, enquanto o Brasil tentava expandir para o Paraguai. Então, quando Hitler começou a sua expansão da grande Alemanha, ou Stalin com a União Soviética tentando invadir Tchecoslováquia e países ali ao redor da grande Rússia, a primeira coisa que se faz é garantir que ninguém invada a Rússia. E aí o Julián Marías dá uma definição muito genial no livro dele. Pela primeira vez você está vendo um grupo que diz que quer conquistar algo começar a conquista abdicando o território que já tem. Então, como é compreensível as mulheres, isso é compreensível porque o feminismo fez isso, mas conseguiu convencer as mulheres o seguinte, o domínio que você já tem, que você tem um domínio, né? Vai dizer que a mulher não tinha domínio nenhum, ela tinha um. Né? Esse domínio que você já tem é ruim, então vamos conquistar outro. Mas primeiro, antes de conquistar o próximo, antes de você conquistar um passarinho, você solta esse que você tem na mão. É aquele ditado, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Mas o movimento feminista chegou para a mulher e disse, olha, solta todos os passarinhos que tu tem, fica sem passarinho nenhum e vamos ver se você conquista um próximo. E o Julián Marías dá um exemplo maravilhoso no livro dele sobre isso. E a gente, eu acho que conseguiu fazer isso no capítulo 3. E eu recebi, nos últimos anos, Tomás, várias mulheres bem-sucedidas que várias. Teve um caso assim impressionante, inclusive, em que a pessoa já passou de mim, né? Essa pessoa tá com 2 filhos já me passou. Eu tô com uma só. E essa menina chegou para mim, essa mulher, e disse assim: olha, eu sou uma profissional super bem sucedida. Essa e mais várias, né? E meu marido já acompanhou alguns relatos desses quando ele sai comigo. Mas essa me impressionou muito. Eu sou uma mulher bem sucedida, eu tenho dinheiro, eu tenho profissão. E eu quase estava chegando no fim do meu período fértil quando eu li teu livro. E quando eu li o capítulo, tem um filho. E ela foi no meu gabinete grávida de 3 semanas, de 3 ou 5 semanas, não me lembro. Então, assim, isso conseguiu conectar a mulher com uma lacuna que o feminismo deixou. Porque ao vender essa proposta para conquistar o mundo público, você tem que renegar ou odiar o mundo privado, também estava sabotando as mulheres. Então, de alguma forma, se as mulheres antes fossem realmente, de fato, oprimidas pelo sistema por serem mulheres, agora elas estariam sendo oprimidas a deixarem de ser mulheres. Então, você pode ocupar todos os espaços masculinos, mas você tem que deixar de ser mulher. Você tem que abandonar a maternidade, abandonar as preferências, abandonar a sua natureza biológica. Então, assim, um negócio muito doido. E eu acho que o livro cumpriu uma tarefa que eu não esperava. Inclusive, o Tomás reclamou um pouco comigo. Esse livro está muito chato, ele está muito acadêmico. Você lembra dessa reclamação? Você disse assim, pelo amor de Deus, tá escrevendo, parece aqueles professores universitários insuportáveis. Eu nunca tirei da cabeça, mas você disse. Meu Deus do céu, parece que está escrevendo uma tese insuportável e chata que ninguém vai ler. Temos que tornar esse livro mais pessoal, né? Lembra que você falou isso, Tomás? E você fez um trabalho ainda. E ainda assim tá ruim, né? Tipo, ainda não tá tão doce quanto deveria. Porque eu não imaginava que esse livro fosse cumprir qualquer papel psicológico, né? Nesse sentido. Eu pensava que ele ia ser um livro simplesmente teórico, para debater uma ideia. Mas as pessoas começaram a receber esse livro com uma mudança de vida, né? Por exemplo, eu pensava assim sobre casamento
e você me convenceu intelectualmente. E isso trouxe uma mudança de comportamento. E hoje, 5 meses depois, o meu casamento é mais feliz. Nós, eu e você, Tomás, lembra? Nós não pensamos nessa proposta. Não sei se você lembra disso. Não, não. Senão a gente poderia ter colocado umas notas de rodapé de mulheres que mudaram. Poderíamos ter colocado algumas biografias, não é? As pessoas até, alguém já comentou comigo, é um livro que desmascara muitas coisas, que propõe algumas coisas, mas que poderia ser mais propositivo. E eu e você não pensamos nisso, né, Tomás, no primeiro livro. Fazer um livro que mostra, então, se a mulher não pode ser feminista, quais são as coisas que ela pode ser e como ser essas coisas. Por exemplo, como ser mãe e esposa. A gente diz ali que é legal ser mãe e esposa, mas a gente não diz como. E não citamos exemplos. E eu acho que a gente meio que corrigiu esse problema nesse segundo livro, que no finalzinho dos capítulos tem ali uma mensagem positiva. Você, menina, mulher, adolescente, que quer estudar. Olha aí, você tem vários exemplos de mulheres que estudaram, que tiveram uma vida profícua, de sucesso, profícua de sucesso e que não precisaram do feminismo. Então agora a gente conseguiu também corrigir, eu acho isso, da linguagem, na clareza, tornando o livro mais propositivo. Ele é mais doce. Não sei se você sente isso, mas ele é menos pesado, né? Sim, sim, até porque assim, você tem uma voz muito característica. Você não enquanto pessoa pública, enquanto, enfim, indivíduo, né? Você tem uma voz inconfundível que já está razoavelmente formada, né? Não tem uma, quer dizer, as pessoas reconhecem a Ana Campagnolo em textos, inclusive nas suas publicações de redes sociais. Existe um estilo informação, mas já bem delineado. Então, quando a gente parte para um livro, a gente fala, bom, então vamos trazer isso aí, vamos trazer a sua personalidade para a sua escrita também, que não é assim 100% acadêmica, apesar de ter bastante, né? Você é uma pessoa que estudou muito, que tem todas as fontes, então, professora, né? E tem toda a formação acadêmica. Mas também tem um posicionamento, fala a língua que as pessoas entendem, tá? Aí a pessoa mandando coração, falando que, pô, você mudou a vida e tal, não sei o quê. Então tem uma voz que bate, né, no coração das pessoas. Então, trazer isso para a escrita, né? E nesse sentido, né, que eu acho que a gente trabalhou e que eu acho que, né, deu um resultado legal, tanto no primeiro quanto agora mais no segundo, né? Vamos, para a gente fechar, Tomás, que na nossa hora, o pessoal fez várias perguntas para você. Assim, tipo, vou Uhum, falar uma para você responder. Eu acho que a gente pode fechar com isso, que é a tua experiência de editora. No começo a gente falou sobre uhum, qual é o trabalho do editor, né? Que é lapidar o livro, entregar um livro que seja interessante e que seja atraente no mercado também, nessas duas características. Teve uma pessoa que perguntou algo que eu achei bem interessante. Qual foi o livro mais difícil que você já editou? E por quê? Dá para dizer assim, não vai falar Foi, pessoas, né, Tomás? Porque você é fofoqueiro, uma pessoa que gosta de falar dos outros. não, foi o seu foi insuportável. Não, tô brincando. É, o, o livro do 1964, O Elo Perdido. Esse foi É ruim de ler complicado. dizer isso. Então, assim, esse livro foi um dos maiores desafios editoriais pelos quais eu passei. É um assunto complicado, né? A coisa, bom, vem do tcheco, né? E os autores são tchecos, então assim, o português era meio que instrumental, então a gente teve que passar por um copydesk, mas o copydesk, o assunto é tão específico que o copydesk tem que ter muito cuidado para não falar, e assim, é problema, porque ali são arquivos secretos, né, que são traduzidos, então você não pode sair traduzindo qualquer coisa. Então, era beco sem saída para tudo que é canto, assim, não dava para simplesmente jogar o processo editorial normal, né, por exemplo, tradução, revisão, preparação, diagramação, capa, leitura de prova, impressão. Né? Esse é o processo. Uhum. Agora, Repete. você não joga. Repete. O pessoal entendeu. Bom, tradução, no caso, né, se necessário, revisão, né, logo depois, ou se a pessoa entrega o original como você, aí já começa na revisão. Preparação,
qual é a diferença entre revisão e preparação? A preparação, ela tem um caráter mais estético de aplicação de padrões da casa, padrões de acentuação, padrões de ênfase, de itálico, de espátula. Então tem um trabalho de limpeza do texto. Às vezes ela é feita antes da revisão, às vezes depois. Isso pode ser dependendo do projeto, né? E aí o livro termina a primeira parte, que é a parte no Word, digamos assim, né? Que é muito em cima do texto. O editor, é nesse momento que ele faz as notas, faz os prefácios, faz as apresentações, os pós-fácios, convida pessoas, enfim. Todo o pensamento, né, assim, de estruturação do livro, ele é feito no Word nessas etapas aí. Aí é a área em que o editor mais atua, né? Apesar de terceirizar tanto tradução, quanto revisão, quanto preparação, na maioria das vezes. E aí passamos para uma etapa que é mais gráfica, né? A diagramação, que é a transformação daquele texto em Word num programa que chama InDesign, né? Que é a página do livro, com as margens, aí vem o trabalho estético, né? Enfim, jogar o texto ali, deixar legível, deixar interessante, enfim, tem toda uma arte para isso. E a capa, né, que vai por um outro caminho, vai paralelo, né? Esses dois trabalhos ocorrem ao mesmo tempo. Você acabou de passar por isso, né? A gente enquanto falava do texto, enquanto via lá o sumário, a ordem dos capítulos, eu te apresentei uma opção de capa, a gente falou de capa, depois voltou para lá, enfim. Então, e aí você sai com dois produtos finais, um PDF de miolo, né, que é o texto, e um PDF de capa, que é, enfim, a capa com as orelhas e tudo mais. Então, eu estava falando que esse processo a gente já está com ele, né, no coração, o negócio vai automático ali, né, os livros, digamos assim, mais simples, eles, né, você não precisa olhar muito, a coisa já está bem azeitada, mas alguns, né, e principalmente esse do 64 foi muito complicado, porque toda etapa tinha um problema. É enorme, né? Enorme. Então, ele está com umas 500, ou talvez até mais, páginas. Então, teve tudo, todas as etapas eram encrenca. Então, a revisão, teve uma tradução, porque, enfim, tem alguns documentos que estavam em inglês. Tá. E aí, sobre o regime militar, qualquer frase mal colocada, você a editora lá. Editora Olavista, editora Sedete diz que morreu foi pouco, né? Qualquer forma, ou que mereceu morrer, né? Qualquer linguagem ou frase mal colocada. E até é impressionante que, falando nisso, Tomás, que até hoje ninguém fez isso com o meu livro, né? Tipo, não, o trabalho da edição foi tão bom, tão primoroso, o seu trabalho, e o texto que a gente fez juntos ali, que ninguém pegou e disse assim, aqui tá dito que mulher merece apanhar, aqui tá dito que... Sabe que eu ia te perguntar isso, Ana, porque pra gente, quando o livro ele tem algumas lacunas, alguns problemas, chega a dúvida, chega no e-mail, chega, ó, isso aqui tá estranho, essa parte aqui e tal, e às vezes a gente erra e vai lá pedir desculpa e tal. Mas o seu livro me parece que ele saiu assim, ou ele bateu em todo mundo ficou quieto, né? Porque não achou nada ali para. Ou então, assim, realmente o pessoal, né? Sei lá, ele não está entendendo. Não sei. Eu sei que o seu livro ele passa por todas as avaliações. Ele está sempre. Não tem uma pessoa. Quando tem, por exemplo, na Amazon tem umas avaliações que é pessoal ressentido, pessoal que, né? Vai lá para te xingar, seja o que for que você for fazer, né? Mas não tem uma crítica intelectual, uma crítica acadêmica, não tem uma crítica formal ao seu livro até hoje, né? Já estamos com 3 anos ali. E o pessoal, assim, eu acho que o movimento feminista tomou um tapa e não sabe o que fazer agora. Né? Porque ninguém critica seriamente o que você fez. Bem impressionante, porque esses dias até, meu Deus, alguém me mandou um print, eu não sei o nome da pessoa. Eu não sei o nome da pessoa, porque eu não consigo lembrar o nome dos prefeitos, às vezes, dos vereadores, que é meu trabalho primordial, né? Porque tem tantos, né? São 290 prefeitos. Mas alguém publicou alguma coisa assim. Ainda não terminei de ler o livro da Campanholo, mas já refutei todo no meu novo e-book. Tipo, esse é o nível. Esse é o nível. Eu vi algumas feministas, eu vi algumas resenhas de feministas assim. Porque tem muita opinião dela aqui, e aí no meio do negócio ela fica falando de Jesus e de cristianismo, que é a religião dela. Tipo, tá, né? Tipo, sim, porque eu sou uma pessoa, né? Então, assim, tem essa crítica. Em alguns momentos ela fala de religião, mas é impressionante que
E daí reclamam que eu falo sobre mãe e dona de casa. Eu já vi. Ah, ela disse que o papel principal é ser mãe e dona de casa, e disso eu não concordo. Fim, é aí, não concordo. É tipo, está chovendo lá fora e alguém diz, não concordo. E esses comentários que a gente encontra lá na Amazon, tem muitos. Assim, ó, livro cheio de opiniões, sem fatos nem dados. Tipo, o contrário do livro. O livro é tão. Tem gente que diz que é tão chato que tem muito dado, data no livro, né? E, então, assim, comentários de quem não leu. E tem parece que teve uma pessoa que se deu ao trabalho de ler e ela comentou algumas coisas, por exemplo, assim. Acho que ela não leu os livros das feministas porque a maioria das citações que ela usa estão nas páginas do começo dos livros. Por exemplo, cita Simone de Beauvoir, mas cita a página 50. Por que não cita a página 200? Enquanto que, por exemplo, quando a gente cita a Dialética do Sexo da Shulamit Firestone, a gente cita lá a página 300, que é o mais interessante, tá no final. Pô, a pessoa não conhece nem o mercado editorial, né? Porque geralmente o escritor coloca na introdução ou nas páginas iniciais a parte mais interessante do seu livro, ou primeiro joga no colo do cara, ó. A minha tese é tal. A partir de agora eu vou explicar para vocês por que eu penso dessa forma. Inclusive, eu acho até que talvez tenhamos errado no meu livro, porque eu acho o capítulo 1 o mais chato de todos. E eu penso, meu Deus, a pessoa que passou do capítulo 1, Deus é com essa pessoa, porque teve coragem. E eu recomendando para a pessoa, ó, lê o capítulo 2 em diante, eu já pego, ó, pula as primeiras páginas e lê direto do 3, o 3, o 4 e o 5, que são os mais polêmicos. Porque nós fizemos um trabalho diferente. Porque eu pensei que essa seria a minha última empreitada, não sei se tu lembra disso, Tomás, mas eu não tinha nem... Você lembra que quando você me convidou para escrever, eu não estava nem sonhando, pensando em algum dia me candidatar a alguma coisa. E eu pensei, Uhum. eu vou dar o meu máximo, porque também isso aqui é a última coisa que eu vou fazer na minha vida, porque depois disso eu não vou arrumar emprego, não vou morrer de fome, provavelmente vou ser que nem o Leon Blois, né? Leon Blois, que mendigava na rua, minha vida tá acabada, tá destruída, então eu vou fazer o máximo de mim, vou entregar esse livro e depois que se dane, se eu precisar passar fome, eu vou pedir pro meu pai se ele deixa eu morar num quartinho na... Então, foi o meu, assim, vou fazer o que eu puder, o meu melhor, e depois eu vou me lascar. E foi justamente o contrário que aconteceu, né? Então, eu acho que por isso a gente não pensou. Talvez você tenha pensado, mas eu não pensei tanto em será que algum dia eu vou ser uma deputada, uma pessoa importante? Ou será que esse livro vai vender tanto que eu vou ter que dar palestra sobre ele? Porque se eu tivesse pensado isso, eu teria organizado de uma forma mais fácil, até mesmo para mim, né? De uma forma mais didática, até mesmo para mim. E não, a gente entregou um trabalho tipo, ó, lê isso aqui, lê tudo. Se tu também não quiser ler tudo, é porque tu é um preguiçoso. E, enfim, deu certo, né, Tomás? Então, quero te agradecer. É muito difícil conviver comigo aí, o Juliano, que sabe disso, o Darlison. Eu faço tantas brincadeiras, assim, de, de pegar no pé do Darlison, que uma vez ele me mandou... O Darlison, pessoal, um menino que trabalha no setor de vendas, que uma vez ele me mandou uma mensagem. Ana, por favor, não faça mais essas críticas, porque eu posso ser demitido. Eu falei, eu tô brincando contigo. Então, não sei se eu tô rindo, mas... Meu Deus, coitadinho. E eu faço as brincadeiras contigo também, né, Tomás? E não sou uma pessoa muito fácil, você lembra lá na edição quanto eu reclamei e tal. Mas que bom, deu tudo certo e eu considero que foi um sucesso meu e teu. Se eu tivesse publicado esse livro, sei lá, eu mesma, na gráfica no fundo da minha casa, não teria ficado tão bom. Você teve todo o cuidado de pegar pedaços que eu achava importantes e colocar eles na nota de rodapé ou de suprimir. E eu acho que depois fez com que o livro, isso fez com que o livro ficasse menos cansativo, né? Com menos informações profundas de coisas que não interessavam ao leitor. Porque às vezes o cara tá lendo o livro porque ele quer saber sobre o feminismo. Ele não quer saber sobre Segunda Guerra e Revolução Industrial. E eu queria colocar um monte de informações e você foi cortando, né? E eu acho que isso também faz parte do sucesso desse livro. E, infelizmente, o pessoal está reclamando do frete. Para finalizar, todo mundo reclama do frete. Tomás, me ajuda a explicar para as pessoas que o frete não é culpa nossa. Não tem o que fazer, isso aí é correr, por mais o pessoal fala, trabalha com transportadora também. A gente trabalha com transportadora também, não é só os Correios. Então, toda a questão do Nordeste e do Norte é mais complicada em termos de frete. Agora, uma boa notícia é que a gente abriu uma filial do SEDET no Nordeste. Né? Me foge agora a cidade exata, mas ali é perto se não me engano, bom, não vou nem chutar porque eu vou errar.
mas a gente abriu lá no Nordeste só de distribuição, justamente para que o frete não seja mais problemático, né? Então, a operação... Desculpa. Abriu quando? Faz tempo? Abriu, não, foi esse ano. A gente está ainda montando as operações e tal, então colocando uma equipe lá, então, levando uma parte do estoque para lá, totalmente para, assim, começar a atuar já no ano que vem com mais tranquilidade aí, porque, enfim, é para distribuir justamente para que o pessoal não tenha esse problema de frete, porque isso é nacional, não dá muito para a gente mudar isso, assim, exceto fazendo o que a gente fez, né? Não é por mal, tá, pessoal? A gente faz o que a gente pode, bota o melhor preço possível, tenta fazer desconto, mas o frete não é com a gente, infelizmente. O Brasil é muito grande, se fosse o tamanho da França, já ficava mais baratinho. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. É domingo à noite, vamos liberar o Tomás, porque afinal de contas ele não é público, então ele não é escravo do povo, porque tem que estar trabalhando no domingo, né? Muito obrigada, Tomás. Um super... Eu que agradeço, Ana. Obrigadão. É um prazer. Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube. Uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira. Uma aula com mais de 1 hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo a sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por um preço inacreditável e mais de 60 horas de curso. Acesse o site e saiba mais.